João capítulo 3. Tem um título aí, né? Todo mundo deve ter aí. Vamos lá ler. Diz o que é o título? Vamos lá ler. Lê a sua Bíblia, amado. Está escrito na sua Bíblia. Tem um título aí no João capítulo 3, já um título. Diz o que é o título? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Diz o que é a Bíblia? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos príncipes dos judeus. Amém? Então, vamos lá, eu vou ensinar aqui. Sabe, a palavra de Deus é simples. A palavra de Deus é compreensível quando nós lemos a palavra de Deus com o objetivo de aprendermos, com o objetivo de compreendermos. Mas há pessoas que leem a Bíblia com o objetivo de indagar, de questionar, de criticar. Há pessoas que leem a Bíblia com outros objetivos. Mas quando alguém lê a Bíblia, cujo objetivo principal é entender o que está escrito, é encontrar a revelação, é encontrar o sumo do que está escrito, a palavra de Deus é simples, é compreensível. E a palavra de Deus fala exatamente o que está escrito. Diz aí, versículo 1. Havia entre os fariseus, veja só, havia entre os fariseus um homem chamado que? Nicodemos, príncipe dos judeus. Vamos lá escalpelizar isso, olhem para mim, vamos lá entender isso. A Bíblia diz que havia, no meio dos fariseus, havia um homem chamado Nicodemos. Primeiro, você questiona-se, quem eram os fariseus? O que faziam os fariseus? Está compreendendo? Fariseus eram pessoas que atacavam a doutrina de Jesus Cristo. Fariseus eram pessoas que não obedeciam a palavra de Deus como deveria ser. Fariseus eram pessoas que criavam a sua própria doutrina, eram pessoas que distorciam a verdade da palavra para criarem sua doutrina com um objetivo oculto. E hoje em dia também temos pessoas assim, que pegam a Bíblia e distorcem a palavra de Deus, distorcem os versículos bíblicos para atingirem um certo fim, para atingirem um fim escuro, um fim obscuro. Há muita gente assim, meus amados. Você tem que vigiar. Por isso que Jesus disse: vigiai e orai, para que não caiais em tentação. Porque você vai encontrar pessoas lá fora, na rua, ou em muitas igrejas que andam por aí, que vão distorcer a palavra de Deus para tirar algum proveito de si. Vão distorcer a palavra de Deus só para se deitarem consigo. Vão distorcer a palavra de Deus só para te roubarem. Vão distorcer a palavra de Deus para te prejudicarem. Vão distorcer a palavra de Deus para te usarem. É preciso vigiar, estar atento, ler a Bíblia, buscar sempre o acompanhamento, o guia do Espírito Santo. Então, fariseus eram pessoas que distorciam a verdade de Deus para atingirem certos fins. E esses fariseus até atacavam, perseguiam aqueles que seguiam a Jesus Cristo. E a Bíblia diz que havia um homem chamado Nicodemos no meio desses fariseus. Logo, Nicodemos era um fariseu. Até então, Nicodemos era um fariseu. Só que a Bíblia diz que Nicodemos, vamos lá ler. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Príncipe de quê? Dos judeus. Veja só, olha para mim. Nicodemos estava no meio dos fariseus. E Nicodemos era príncipe dos judeus. Se nós recuarmos para esta altura de Jesus Cristo, aliás, deixa-me dizer que Nicodemos foi contemporâneo de Jesus Cristo. Significa o que é isso? Que na mesma época que surgiu Jesus, também apareceu Nicodemos. Os dois viveram na mesma altura. E se nós recuarmos cerca de 2000 e poucos anos atrás, exatamente nessa altura em que surgiu Nicodemos, e nós entendermos o que é isso de chefe de judeus, o que é isso dos principais dos judeus, o que é isso de príncipe dos judeus, vamos entender que naquele tempo em Jerusalém, lá havia o sinédrio.
havia o sinédrio, e havia pessoas que faziam parte do sinédrio, e Nicodemos era uma dessas pessoas que fazia parte do sinédrio, e o sinédrio se reunia de vez em vez em Jerusalém, cujo o objetivo deles era determinar políticas econômicas, sociais, militares de Jerusalém. Então Nicodemos não era qualquer pessoa. Nicodemos era um indivíduo importante, formado, influente, com poder, com meios materiais. Nicodemos era uma pessoa que quando andava na rua, as pessoas abriam as alas, faziam venas naquele tempo. Nicodemos tinha uma escolta. Nicodemos era uma pessoa respeitada, era uma pessoa com segurança, com empregados, com guarda. Enfim, Nicodemos era alguém da classe alta naquele tempo. Nicodemos era alguém da classe alta naquele tempo. Versículo 2. Este foi ter com Jesus. Foi ter, diz o que é a Bíblia. Este foi de quê? Mais alto. Este foi de quê? Vamos lá ler. Este foi de quê? Ter com Jesus. E disse, mestre. E disse, Rabi. Disse o quê? Rabi, ó mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com quem? Com ele. Olha para mim. Eu já vos expliquei quem era Nicodemos. Alguém da classe alta, alguém respeitado, alguém proeminente, alguém importante, uma figura na sociedade, com poder político, econômico, militar, com poder de influenciar. E é por isso que, se você ler a Bíblia, você vai entender que Nicodemos ajudou José da Arimateia para tirarem o corpo de Jesus na cruz. Vocês sabem que Jesus foi crucificado por ordens do rei na altura, por ordem do máximo. E não poderia ser qualquer pessoa a tirar o corpo de Jesus na cruz. O corpo de Jesus na cruz só poderia ser tirado por ordem de um decreto. E Nicodemos, meus irmãos, era tão importante que ajudou José Arimateia. Veja só, Nicodemos, que era chefe dos judeus, príncipe dos judeus, que era alguém do sinédrio, que era alguém que tinha poder de influência, juntou-se a José de Arimateia. José de Arimateia, na altura, era uma espécie de um deputado, e eles formularam um pedido oficial para tirarem o corpo de Jesus na cruz. E eles só conseguiram tirar o corpo de Jesus na cruz e irem enterraram onde enterraram, porque eles tinham alguma influência naquele tempo. Então Nicodemos não era qualquer pessoa. Só que a Bíblia diz aí no versículo 2 que Nicodemos foi ter com Jesus de noite. Foi ter a que horas? Não foi de manhã, nem foi à tarde, nem foi às 8. A Bíblia diz que Nicodemos foi ter com Jesus de noite. Porque Nicodemos, apesar de ser chefe dos judeus, apesar de Nicodemos ser o principado do sinédrio, apesar de ser alguém influente, Nicodemos ouvia falar de Jesus Cristo, porque a fama de Jesus Cristo já havia se espalhado. Todos sabiam que havia nascido o Filho de Deus, que pregava com autoridade, que curava pessoas, que libertava as pessoas, que expulsava demônio. A fama de Jesus havia se espalhado. Se falava que Jesus havia transformado água em vinho. Falavam que Jesus tinha andado sobre as águas. Se falava dos milagres de Jesus, da fama e do poder de Jesus. Nicodemos, apesar de andar no sinédrio, Nicodemos ouviu falar que havia um Jesus Cristo. E a Bíblia diz, versículo 2, que Nicodemos foi ter com Jesus de noite. Foi ter com Jesus o que? De noite. Agora pensa comigo. Abstrai um pouco. Imagina lá naquele tempo dos fariseus, em que o evangelho era muito perseguido. Naquele tempo não era fácil pregar a Bíblia. E Nicodemos era alguém influente na sociedade.
Nicodemos, meu amado, tinha um cargo de destaque, grande influência política, que tudo aquilo que Nicodemos fazia arrastava pessoas, as pessoas seguiam-no por causa da influência dele. Agora, imagina Nicodemos ir ter com Jesus que era muito perseguido. Jesus, que apesar de Jesus arrastar multidões, era muito perseguido. Os fariseus perseguiam, os saduceus, alguns religiosos também perseguiam a Jesus Cristo. Nicodemos foi ter com Jesus à noite. Por que, pastor Arão, Nicodemos foi ter com Jesus à noite? Eu vou te dizer agora. Eu cheguei a umas conclusões, Arão, que Nicodemos foi ter com Jesus à noite. Primeiro, talvez Nicodemos tinha aquela doença que muitos têm, insônia. Não conseguia dormir à noite. Era perturbado, tinha maus espíritos. Chegava a 23, meia-noite, madrugada, não apanhava sono. Então, foi ter com Jesus para procurar ajuda, porque ouvia falar que havia um Jesus. Essa é a primeira corrente. Minha primeira constatação. Minha segunda constatação é que Nicodemos foi ter com Jesus à noite por causa daquilo que ele era. Ele era príncipe dos judeus, era sacerdote, era importante, era alguém influente, tinha algum poder político, econômico, por aí em diante. Nicodemos andava no meio dos príncipes. Imagina lá na cabeça dele, se ele fosse ter com Jesus de manhã, se ele fosse ter com Jesus à tarde, ele fosse visto. Tinha medo que comentassem no Sinédrio. Tinha medo que as pessoas comentassem. Dissessem, vocês viram Nicodemos, vocês viram o príncipe, foi ter com aquele Jesus, foi ter com Jesus. Por isso que ele se escondeu. Neste ponto de vista, ele se escondeu e foi à noite. E ninguém viu Nicodemos à noite. Ele foi à noite, ele foi escondido. Veja só, ele não foi de dia, foi à noite. Porque Jesus Cristo de dia estava ali nas praças, nas ruas, a pregar o evangelho. E Nicodemos sabia onde estava Jesus. Mas deixou anoitecer para ir ter com Jesus, para que não fosse visto. Porque ele tinha vergonha de ser visto por causa da postura social dele, por causa da influência dele, por causa do cargo, por causa da figura que ele era. Por isso que ele foi ter com Jesus à noite, neste ponto de vista. E se você vir hoje, 2018, hoje, você vai ver que há muitas pessoas, olha para mim, hoje há muitas pessoas como Nicodemos. É ou não é verdade? Há muitas pessoas como Nicodemos que estão a nos assistir neste momento, que estão em casa, que andam por aí, que até querem ouvir a palavra de Deus, até querem vir à igreja, até querem a oração, querem estar no nosso meio, mas a pessoa começa a fazer contas da cabeça, diz, não, mas eu não posso ir àquela igreja. Veja, imagina lá, veja quem eu sou. Se os meus colegas me verem naquela igreja, se as pessoas souberem que eu vou para ali, eu não posso ir para ali, porque eu sou importante, porque eu sou engenheiro, sou doutor, sou empresário, porque eu sou governante, porque eu sou uma figura, eu não posso me expor, até o termo que usam, eu não posso me expor assim, as pessoas não podem me ver. Existem muitos Nicodemos que sabem do poder de Jesus, do poder do evangelho, do poder que é na igreja, mas não aceitam sair de casa, vir à igreja, e pedem orações às escondidas. Ligam, pastor, pode orar por mim em casa, pastor, pode vir na minha casa, pastor, pode vir na minha empresa orar por mim, pastor, pode vir no meu serviço, pastor. São os tais Nicodemos que não querem dizer, Jesus, estou aqui. Não aparecem publicamente, precisam de Jesus, mas não aparecem publicamente. Procuram Jesus às escondidas. O meu conselho hoje é que você procure Jesus em público, porque Ele vai te exaltar, glorificar em público. Não se envergonhe de Jesus, porque Jesus diz, aqueles que se envergonharem de mim, eu também me envergonharei deles diante do Pai. Continuando. Estamos no versículo, lê lá de novo 2, versículo 2, diz o quê? Este foi ter de noite com, e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre,
vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for o quê? Olha, irmãos, olhem para mim. Olhem para mim. Eu sirvo a Deus há muitos anos, irmãos. E eu já vi tanta coisa. Há pessoas que, quando estão desempregadas, vêm para a igreja. Há pessoas que, quando estão o quê? Quando estão desempregados, vêm para a igreja. Mas quando conseguem achar emprego, já não vêm para a igreja. Diz, pastor, eu trabalho muito, eu ando ocupado agora, pastor. Agora não tenho tempo de vir à igreja. Estão a compreender, né? São os tais Nicodemos. Há pessoas que quando estão doentes, vêm para a igreja. Quando recebe a cura, desaparece. Diz, pastor, eu ando ocupado, sei lá, é de vir um dia, pastor. Não se preocupe, eu estou convosco aí. É de vir, pastor. Quando estava doente, vinha sempre, nos ligava sempre. Há pessoas, amados, que ainda estão a estudar, ou quando querem fazer ensino superior, até vêm para a igreja, vêm sempre orar, mas basta acabar o ensino superior, acha que é doutor, acha que é engenheiro, acha que é alguma coisa, já não vem para a igreja. Acha que já não lhe fica bem ir para a igreja, porque é engenheiro, porque é doutor, porque conseguiu um empreguezinho melhor. Amado, você não é nada, nós não somos nada, nós precisamos de Jesus, você precisa de Jesus, todos precisam de Jesus Cristo. Desça do salto, reconheça que você não é nada, desça do salto, se coloca no chão e diga a Jesus, eu não sou nada, eu preciso de ti, porque assim Jesus vai te receber. Amém. Eu já vi tanta gente, irmão. Pessoas que quando estavam a lutar pela vida, começaram a fazer biscatos. Há pessoas que começaram de biscatos. Deus abençoou, ficaram empresários. Quando estava a fazer biscatos ainda, andava a queimar console, a transpirar por aí, né? A chorar, a cheirar suor, a cheirar sovaqueira, a fazer biscato. Deus abençoou e tal. A pessoa ficou empresário. Quer dizer, quando estava a começar a vida, até era santo, era espiritual, orava, jejuava, lia a Bíblia, dava dízimo, dava oferta, mas quando ficou empresário, já mudou. Deixou de ser espiritual, passou a ser carnal. Deixou aquela mulher que tinha, procurou outras mulheres, porque diz que aquela mulher que começou com ela, quando ele não era nada, aquela já não é do nível dele, então tem que arranjar a mulher do nível dele. É ou não é verdade isso? São os tais Nicodemos esses. São os tais Nicodemos. Quantos homens você conhece, já ouviu isso? Deixou aquela mulher, porque ela agora já é chefe, porque ela agora é doutor, porque ela agora é sei lá o quê. Então diz que aquela mulher não é do nível dele, diz que aquela mulher não lhe acompanha nos lugares onde ele vai. Diga, está amarrado em nome de Jesus Cristo. Diga, está amarrado em nome de Jesus. Por isso que muitos homens que fazem isso acabam mal, irmãos. Muitos homens que fazem isso acabam mal. Acabam numa cama do hospital, acabam doentes, acabam problemáticos, acabam destruídos. Porque a Bíblia diz que Deus protege as mulheres. Deus defende as mulheres. Aquela sua mulher que você começou com ela, é aquela que você tem que acabar com ela. Aquele homem que você começou com ele, é aquele homem que você tem que acabar com ele. Em nome de Jesus. Não seja um fariseu, não seja um Nicodemos. Se você começou a buscar a Deus, enquanto você não era nada, não era engenheiro, não era empresário, não era nada, enquanto você cheirava suor, cheirava sei lá o quê, amado, e você melhorou de vida, Deus te abençoou, continua fiel a Deus e mais fiel a Deus, agradecendo a Deus por aquilo que Ele fez na sua vida. Eu conheço muitas pessoas que quando não eram nada na igreja, eram espirituais, pá. Bastou comprar um carro, começou a ficar cheio de pita já. Eu comprei um carro, comprei um Dubaizinho, um Toyotinha, já está cheio de pitinha já. Anda parando, ainda desde encontrei-me com alguém, há anos atrás, encontrei-me com alguém, que eu conheci, ele andar a pé, a transpirar sempre, a transpirar. Arranjou naquela altura, arranjou um carinho, já parava nas escolas, já para dar boleias miúdas. A mulher lá em casa sofrer. 22 horas, está parado na escola. Irmão, você quer o que aqui? Ah, não, pai, estou aqui, só. Está a compreender? Assim como você começou com Deus, você tem que melhorar e subir de nível espiritual. Amém? Não podemos ser Nicodemos. Continuando, diz o quê? Versículo 3.
Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de quem? De Deus. Veja, Nicodemos, quando foi ter com Jesus, deixou claro que ele conhecia Jesus, que ouvia falar de Jesus. Nicodemos disse: Jesus, foi à noite. Já disse por quê. Há duas coisas que apresentei. Uma delas é porque Nicodemos talvez era um perturbado, endemoniado, não conseguia dormir à noite, vivia de compromissos. Segunda interpretação é que Nicodemos foi escondido, foi fingido, foi fugido, porque tinha vergonha que as pessoas lhe vissem de dia aí ter com Jesus. Tinha vergonha Nicodemos, porque era um fariseu, como muita gente aqui que tem vergonha. Mas Nicodemos, quando chegou a Jesus, disse: Jesus, eu sei que você é de Deus, porque eu ouço falar de si aqui, há muita fama, sabia que era de Deus. E Jesus olhou para ele, Jesus sendo Deus, sendo profeta, o Todo-Poderoso. Jesus olhou para Nicodemos, respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Sabe, Jesus, quando olhou para Nicodemos, Jesus sabia que Nicodemos sofria por dentro. Irmãos, há pessoas que você vê na rua aí, altas casas, altos carros, altos empregos, cargos e tal, bonito, bom perfume. E se você não sabe de nada, você até bate palma para a pessoa. Mas muitas pessoas sofrem por dentro. Muitas pessoas sofrem por dentro. Sofrem dentro de quatro paredes. Sofrem dentro de quatro paredes, sofrem por dentro, não dormem à noite, não são felizes com as suas mulheres, com os seus maridos, não são felizes com os filhos, não são felizes com familiares, não são felizes, vivem doentes, comprimidos, são perturbados, têm maus sonhos, têm pesadelos. Há muita gente que sofre por dentro. Então, quando Jesus olhou para Nicodemos, sendo uma pessoa importante, Jesus viu logo que este aqui sofre por dentro, e ele precisava de entrar no reino de Deus. Por isso que Jesus disse: ei, Nicodemos, eu já sei o que você quer aqui. Digo-te uma coisa: se você, Nicodemos, você que é príncipe dos judeus, você que é chefe, você que é o principal lá do Sinédrio, você, Nicodemos, que é muito respeitado aqui, tem boa casa, tem empregados, tem dinheiro, você, Nicodemos, que é uma pessoa influente, se você não nascer de novo, Nicodemos, você não vai entrar no reino de Deus. E a mesma coisa falamos hoje para todas as pessoas que andam por aí, que padecem, que sofrem por dentro, porque tem um vazio. Sabe por quê, irmão? Escuta lá isso. Deus, quando fez, vem cá, baixa fumo, vem cá, depressa. Deus quando fez a pessoa, homem ou mulher, Deus quando fez as pessoas, homem ou mulher, Deus fez-nos perfeitos, como fala a Bíblia. Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Mas Deus deixou um vazio aqui dentro. Todo ser humano, branco, negro, sei lá o que, albino, chinês, japonês, todo mundo, Deus deixou um buraco, um vazio dentro. Deus nos fez perfeitos. Corpo, nós somos corpo, somos alma. E Deus deixou um vazio, para que as pessoas ao longo da vida possam sentir necessidade de preencher o vazio e buscarem a Deus para Deus preencher o vazio. Mas muitas pessoas que não entendem isso procuram preencher este vazio que Deus deixou recorrendo aos vícios. Recorrendo o quê? E você se admira porque uma pessoa bebe hoje uma caixa de cerveja, 2 hoje, acaba hoje, amanhã bebe de novo. Quer dizer, nunca fica satisfeito. Bebe cerveja, vinho, mistura as coisas, vai, troca de mulheres, troca de homem. Quer dizer, as pessoas, fazem coisas absurdas, inventam cada coisa. Inventam cada comidas, inventam cada iguarias, inventam cada roupas, inventam cada essas coisas todas que andam por aí, que nós falamos que por detrás de muita coisa há uma influência do Espírito. As pessoas querem preencher o vazio.
recorrem aos vícios, recorrem a cigarro, recorrem a drogas, recorrem a bebidas, recorrem a feitiçaria, recorrem a iguarias, andam a inventar cada comidas que andam por aí, coisas esquisitas, porque querem preencher uma coisa, porque a pessoa já comeu de tudo, então acha que se comer aquilo vai ficar realizado. Está compreendendo, né? Já andou, alguns homens já andaram com tantas mulheres, acha que não, eu já andei com tantas mulheres, pá, se eu agora me fizer de mulher, quem sabe eu vou ser feliz. Estão compreendendo, né? Já andou, entendemos, irmão? As pessoas estão à procura de satisfazer um vazio. O teu vazio já está a ser preenchido, E quando o vazio fica totalmente preenchido, você começa a largar muita coisa que você fazia, que achava que te satisfazia. Você deixa muita coisa que você fazia, que achava que te satisfazia. Você deixa, porque o teu vazio já foi preenchido. Você entendeu que não são mulheres, não são homens, não é dinheiro, não é comida, não é sei lá o que, não é eu deixar de ser homem, ser mulher, deixar de ser mulher, ser homem, que não, o que vai preencher o meu vazio é a presença de Deus dentro de mim, é o Espírito Santo. Obrigado. Amém. Então, Jesus viu que Nicodemos estava carente da presença dele. Nicodemos queria entrar no reino de Deus. Nicodemos queria salvação. Mas assim, Nicodemos gingava, tinha medo, tinha vergonha. E aí, a seguir, vamos lá, versículo quem? 4. Veja só. Não, vamos lá ler 3. Versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de quem? Aquele que não nascer de novo não pode ver o quê? O reino de quem? De Deus. Versículo 4. Disse Nicodemos. Nicodemos respondeu: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Amados, vocês todos hão de convir comigo que Nicodemos se ocupava uma posição de destaque. Se era príncipe dos judeus, e para chegar a ser príncipe dos judeus, a ser membro do Sinédrio, ele fez uma carreira. Podemos concluir a partir daí que Nicodemos tinha mais de 40 anos, aí 50 e tal anos por aí, para ter chegado àquele nível. E Jesus disse aquilo: Nicodemos, eu digo-te uma coisa, Nicodemos, eu não quero saber quem você é, se você é príncipe dos judeus, se você é membro do Sinédrio, se você tem influência aqui nas leis, nas políticas, nas decisões. Eu não quero saber, Nicodemos. Se você quer entrar no meu reino, no reino de Deus, Nicodemos, você tem que nascer de novo. E ele disse: mas Jesus, como é que eu, Nicodemos, vou nascer de novo se eu sou velho? Como é que eu vou nascer de novo se eu sou adulto, eu sou velho? Será que eu tenho que voltar a entrar na barriga da minha mãe? Será que a minha mãe tem que me engolir de novo? Vamos lá continuar. Versículo quê? Versículo quê? 5. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de quem? De Deus. Nicodemos disse: Jesus, como é que eu vou nascer de novo, Jesus? Eu já sou velho, tenho mulher, tenho filhos. Explica-me lá esse negócio aí, que eu não entendi bem. O que é isso de nascer de novo? Jesus disse: Nicodemos, nascer de novo significa que você tem que nascer da água e tem que nascer do Espírito. Nascer da água, Nicodemos, significa que você tem que ser batizado nas águas. Você tem que aceitar a Jesus, me aceitar e ser batizado nas águas. Porque aquele que aceita Jesus e é batizado, nasce de novo. E depois que você for batizado, depois que você nascer de novo, aí o Espírito Santo de Deus vai entrar em você, Nicodemos. Apesar de você ser príncipe, ser importante, ser alguém influente, você não vai ser mais carne, mas sim você vai ser espiritual. Nós todos precisamos de nascer de novo.
eu aceitei Jesus Cristo de verdade, apesar de eu ter nascido numa família religiosa, num berço de pessoa religiosa, mas eu aceitei Jesus Cristo de verdade a partir de 15 anos de idade. E anos mais tarde, eu fui batizado nas águas, fui batizado no Espírito, e eu nasci de novo. Não foi preciso eu entrar na barriga da minha mãe, não, mas eu nasci de novo, porque eu me tornei uma nova criatura. A minha esposa também, a mesma coisa, aceitou Jesus Cristo aí com 17, 18 anos, e foi batizada nas águas, recebeu o Espírito e nasceu de novo. E hoje, 2018, esta mesma palavra, que é atualista, Deus fala para todos nós, que você que ainda não nasceu, você tem que nascer de novo. Para nascer de novo, primeiro, aceitar Jesus Cristo. Segundo passo, batizar nas águas. Bater na água. Porque nas águas, quando batizamos alguém nas águas, nós matamos o velho corpo, sepultamos a velha criatura, matamos a pessoa pecadora, matamos os pecados. Então nasce uma pessoa nova, uma pessoa espiritual, uma pessoa que vai se esforçar para fazer a vontade de Deus. E você passa a ser uma pessoa espiritual, uma pessoa que nasceu de novo, uma pessoa que serve a Deus. Nascer de novo na Bíblia não quer dizer ir para a maternidade de novo, não. Não quer dizer entrar na barriga de novo, não. Mas quer dizer dar uma reviravolta na vida. Significa deixar o passado por amor a Cristo e passar a viver para Jesus, ser batizado nas águas. Jesus disse: Nicodemos, se você não nascer da água, que é o batismo, é a palavra. Jesus Cristo é palavra. Jesus Cristo é a água. Na verdade, Jesus estava dizendo: Nicodemos, você tem que nascer da água. Nascer da água tem dois significados. Nascer da água significa aceitar a Jesus e andar na palavra de Jesus, como também ser batizado. Porque Jesus é a água, Jesus é a palavra. Jesus é a palavra, Jesus é a água. Então, nascer da água significa aceitar a Jesus, andar na palavra de Jesus, ser batizado é nascer da água. E nascer do Espírito, receber o Espírito de Deus e ser uma pessoa espiritual. Amém? E há muitas pessoas que ainda não nasceram. E nós, hoje em dia, temos muitos problemas nas igrejas. Pessoas que vão para a igreja, desculpa lá dizer isso, alguns são pastores até, mas não nasceram de novo. Alguns são profetas, bispos, apóstolos, mas não nasceram de novo. Alguns são obreiros, mas não nasceram de novo. Alguns são padres, mas não nasceram de novo. Alguns são superintendentes, mas não nasceram de novo. Alguns são anciãos, são sei lá o que da igreja, mas não nasceram de novo. Alguns são crentes, devotados, dizimistas, ofertantes, mas não nasceram de novo. Temos muitas pessoas nas igrejas que ainda não nasceram de novo. Por isso que andam no pecado, por isso que vivem como vivem, por isso que estão como estão, porque ainda não nasceram de novo. Mas a boa nova, a mensagem hoje é esta: se você nascer de novo da água do Espírito, garantidamente você recebe o selo de Deus, recebe o carimbo de Deus, recebe a marca de Deus, e nada te será impossível, em nome de Jesus Cristo. Amém. Continuando, vamos lá ler aí. Versículo 6 diz: o que é nascido da carne é o quê? E o que é nascido do Espírito é 7. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer do quê? 8. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de quê? Quem nasce do Espírito fica apto para Deus. Quem nasce de novo, amados, fica apto para servir a Deus, para ser obreiro, pastor, para ajudar a obra de Deus. Versículo 9. Nicodemo respondeu e disse-lhe: como pode ser feito isso? Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Veja só, 11. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho.
12. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, que é Jesus Cristo. 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Quem crê em Jesus não, mas tenha vida o quê? Eterna. 16. Leão 16, que é um versículo importante. Porque Deus amou o mundo de tal o quê? Que deu o seu Filho amado, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está o quê? Olha para mim, lê lá de novo aí, versículo 18. Quem crê nele não é quê? Olha para mim, quem crê em Jesus aqui? Então você não está condenado. A seguir diz, mas quem não crê já está o quê? Há pessoas que não creem em Jesus e nem querem crer em Jesus Cristo, estão condenados. Quem não crê em Jesus, nem quer crer em Jesus, está condenado. Mas quem crê em Jesus não está condenado. Nós não estamos condenados. Amém?